O Brasil registrou em 2022 um número recorde de pedidos de refugiados e de refúgio feitos por cubanos. Camila, de volta ao Jovem Pan domingo. Camila, qual o número de solicitações que já foram feitas? Explica pra gente. Pois é, Paula, esse número ele é do Observatório das Migrações Internacionais. Foi feita uma solicitação pela Folha e em 2022 houve um número recorde aí dessas solicitações, Paula. Foram 4.241 solicitações entre janeiro e novembro do ano passado, viu? Porque a gente sabe que a crise por lá, por Cuba, está muito difícil, crise de abastecimento, né, com falta de combustível. Consequentemente, a gente tem também problemas, né, com fornecimento de energia, sucessivos apagões acontecendo por lá. Então, uma situação muito complicada, muitas pessoas pedindo refúgio. E também, Paula, o Brasil ele tem se tornado, né, um caminho aí para esses cubanos, uma opção por alguns motivos. É um país mais barato do que, por exemplo, os Estados Unidos e também, além disso, né, os Estados Unidos têm algumas restrições muito maiores do que o Brasil. E um outro ponto é que esses cubanos, né, boa parte desses cubanos que fazem essa solicitação aqui para o Brasil são as pessoas que têm vínculo com os cubanos que já estão aqui, que vieram para o programa Mais Médicos. Então, tem esse aspecto também que acaba atraindo esses cubanos para o Brasil. Então, a gente já tem aqui, né, como refugiados no Brasil, 1.043 cubanos. E desse montante de todas essas pessoas que estão aqui, 843 estão aqui por medo de expressar opiniões políticas, porque a gente sabe também que há um regime de repressão muito grande em Cuba. Muitas pessoas acabam saindo de lá em função desse temor também, Paula. Valeu, Camila Nunes. A gente conversa mais com você durante o jornal Jovem Pan domingo, aliás. A gente volta aqui com Pedro Costa para comentar justamente sobre isso. Pedro, queria sua opinião relacionada a esse aumento no número de refugiados cubanos aqui no Brasil. A gente viu que tem um número grande, essa crise em Cuba também. Queria sua opinião em relação a isso. São três questões essenciais, Paula. Primeiro, a questão da política em Cuba, né? Quer dizer, essa repressão que é típica do regime cubano, ela vai, diante de, digamos, uma liberdade de expressão, um pedido por liberdade de expressão maior, ela vai provocando essas diásporas. Né? Em segundo lugar, Cuba é uma economia, é uma ilha, é uma economia primária exportadora e dependente do turismo. Eles não têm alternativas econômicas, não é um país desenvolvido economicamente. E aí entra o terceiro ponto, né? Para falar de Cuba, a questão central é a questão do embargo. Cuba sofre um embargo econômico dos Estados Unidos desde o fim da Guerra Fria, desde o desmantelamento da União Soviética. Ela, depois disso, perdeu todo o seu fôlego econômico, mais recentemente se aproximou da China, tentou, assim, um alívio econômico muito difícil de se lidar. E aí, para fechar, nós tivemos o governo Obama, que prometeu uma reaproximação com Cuba, chegou a visitar os irmãos Castro, ficou dias em Cuba, mas do ponto de vista central, que é o embargo econômico, isso não mexe, não tem como mexer, porque o parlamento norte-americano não aprova o fim do embargo. Então esses fluxos de imigrantes, eles vão e vêm de acordo com a situação econômica.